Como criar a conta de gerência na aplicação Inovar Contabilidade. Depois de aceder à aplicação, deve selecionar, na barra superior, o ano económico para o qual pretende criar a conta de gerência. No menu Mapas, separador Conta Correntes, deve efetuar uma análise geral do saldo das contas e verificar se o mesmo coincide com o valor esperado. Por exemplo, as contas da classe 1, meios financeiros líquidos, devem ter o mesmo valor que o saldo do balancete e o saldo da folha de cofre no final do ano. A conta 11, caixa, é utilizada na folha de cofre. Deve ter saldo a débito. O saldo corresponde às receitas arrecadadas que deram entrada na folha de cofre e que ainda não foram depositadas. Se esta conta se encontrar a zero, significa que o saldo do lado esquerdo da folha de cofre tem o mesmo saldo que o movimento bancário. A conta 12, depósitos à ordem, deve apresentar o mesmo valor que o movimento bancário na folha de cofre. A conta 20, devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados, é utilizada nos movimentos de recebimento da requisição de fundos de material e de pessoal proveniente do Orçamento de Estado e do Fundo Social Europeu. Esta conta deve estar saldada no final do ano. A conta 211 de clientes corresponde ao total de receitas arrecadadas que não deram entrada na folha de cofre. O mesmo acontece para a conta 212 de alunos ou 213 de utentes. Estas contas devem estar saldadas no final do ano. Se tiverem saldo, deve verificar se o separador de liquidação tem algum valor por registar na folha de cofre. A conta 218 de adiantamentos de clientes, alunos e utentes deve coincidir com o valor da coluna 6. Se tiver compromissos extra-orçamentais por pagar, o saldo da coluna 6 não irá coincidir com o saldo da conta 218. A conta 22 de fornecedores corresponde aos compromissos registados na contabilidade. Esta conta deve estar saldada no final do ano, uma vez que não podem existir compromissos por pagar no final do ano. Estes documentos devem ser transitados de um ano para o outro e, por essa razão, a conta 22 fica com saldo zero. Em relação à conta 23 de pessoal, o saldo corresponde a folhas de vencimentos por pagar no final do ano. Como as folhas de vencimentos são pagas dentro do próprio ano, esta conta deve ter saldo zero. Conta 24. Estado e outros entes públicos. O saldo irá corresponder a descontos retidos a trabalhadores que não foram entregues às respectivas entidades. A conta 271, de fornecedores de investimento, o saldo corresponde às faturas de imobilizado que estejam por autorizar pagamento no final do ano. Esta conta deve estar saldada. A conta 278, outros devedores e credores, está abrangida por esta conta as entidades que não sejam consideradas como Estado ou outros entes públicos, no que se refere a descontos de pessoal. A conta 31, compras, representa o custo das aquisições de matérias-primas e de bens aprovisionáveis destinados a consumo ou venda. Esta conta deve estar sempre saldada. A conta 32 de mercadorias respeita aos bens adquiridos pela entidade com destino à venda. Inclui todos os bens adquiridos que serão guardados em armazém. A conta 33 de matérias-primas representa os bens que se destinam a ser incorporados materialmente nos produtos finais. 3.8. Regularização de existências. Esta conta destina-se a servir de contrapartida ao registro de quebras e sobras, ou seja, as perdas e os danos. Esta conta deve estar sempre saldada.
Ainda relativamente às contas 3, o balanço de mercadorias do ASE produz movimentos contabilísticos e é necessário que todos os trimestres estejam gravados, que as existências finais do trimestre em estudo sejam iguais às existências iniciais do próximo trimestre. Se algum dado não estiver correto, deve recalcular novamente o balanço de mercadorias. No campo leite, é necessário que seja colocado o valor unitário de aquisição do pacote de leite adquirido no âmbito do leite escolar. Se fornecer mais do que um tipo de leite, coloque um valor médio. Este valor é apenas para valorização do armazém de mercadorias. Após colocar o valor do leite, deve clicar no botão R para que todos os valores da linha fiquem preenchidos com os valores do mapa do leite escolar. O recálculo, através do botão R, produz movimentos contabilísticos. Passando à conta da classe 4. A conta 4.3 de ativos fixos tangíveis integra os bens tangíveis, móveis ou imóveis, com exceção dos bens de domínio público, que a entidade ou entidades do grupo utilizam na sua atividade operacional. Inclui igualmente as benfeitorias e as grandes reparações que sejam de acrescer ao custo daqueles imobilizados. O saldo desta conta irá corresponder ao valor ilíquido do património. A conta 4.4 de ativos fixos intangíveis integra os ativos intangíveis, englobando nomeadamente direitos e despesas de constituição, arranque e expansão. A conta 4.3.8 e 4.4.8, depreciações acumuladas. Esta conta, ou estas contas, registam a acumulação das amortizações dos ativos fixos tangíveis e ativos fixos intangíveis nos sucessivos exercícios. O saldo destas contas irá corresponder ao total de depreciações registadas. Poderá verificar a listagem de bens acedendo ao menu Mapas, Lançamentos. Fazer uma pesquisa desde o início do ano a 31 de dezembro. Conta 4, sem anulações e na descrição inserir a palavra RDF. Clicar no botão F para filtrar os dados. No Inovar Inventário, ao exportar os bens para Excel, pode fazer a pesquisa pela data de aquisição de 2018 e verificar se o total é igual aos registros da contabilidade e se os bens têm todos os campos obrigatórios preenchidos. A data de aquisição, o valor de aquisição, a conta SNC, classificação funcional e classificação económica. Se tiver algum bem oferecido ao estabelecimento de ensino, este deve ser introduzido no Inovar Inventário com a aquisição diferente de aquisição por compra. No Inovar Contabilidade, deve ser gravado esse movimento contabilístico no separador Movimentos, Operações não orçamentais, Aquisição de bens. Em relação às depreciações, é importante que as mesmas estejam gravadas todos os meses no separador Movimentos, Operações não orçamentais, Depreciações. O valor registado nas depreciações deve ser igual ao total de depreciações que constam no mapa mensal de depreciações, que pode ser impresso através do Inovar Inventário, separador Bens, botão Mapas e selecionando o mapa F3, Ficha de Amortizações. Depois disso, selecionar o ano e mês. Se houver diferenças, é necessário verificar se todos os bens têm centro de custos e se têm todos os campos obrigatórios preenchidos. Em relação à aquisição de bens, o total de bens adquiridos no Inovar Inventário, em que o tipo de aquisição foi aquisição-compra, que pode ser verificado no Inovar Inventário, separador Bens, Aquisição,
terá que ser igual ao total de bens adquirido e classificado na conta 4. Relativamente ao abate de bens, o total de bens abatidos terá que ser alvo de registro contabilístico no menu Movimentos, Operações não orçamentais, Abate. Analisando as contas da classe 5. A conta 5.1, Património Capital, registram-se nesta conta os fundos relativos à constituição da entidade. No caso das entidades já constituídas, considera-se o valor desta conta na abertura do primeiro ano. É equivalente à diferença entre os montantes ativos e os passivos e a importância reconhecida das restantes contas da classe 5. A conta 5.6, de resultados transitados, é utilizada para registar os resultados líquidos provenientes do exercício anterior. A conta 5.9, outras variações no património líquido, é utilizada para dividir o saldo final da gerência por fonte de financiamento e no ano seguinte será utilizada no momento da entrega da Guia de Reposição de Saldos ao Tesouro. Conta 6. Gastos. Esta conta é utilizada para registro dos custos da entidade. É sempre movimentada a débito. Utiliza-se nas seguintes situações: registros diários de faturas, para registro de obrigações que representam um custo para a entidade, depreciações, vencimentos e custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas. Após o apuramento de resultados, terá que estar saldada. A conta 7 de rendimentos é utilizada para contabilizar as receitas. É movimentada a crédito. Será utilizada nas seguintes situações: liquidação da receita, requisição de fundos de material para fontes de financiamento cuja receita tenha proveniência direta do Orçamento do Estado ou na posse de nota de receita, e também nas requisições de fundos de pessoal. Após o apuramento de resultados, a conta 7 terá de estar saldada. Contas da classe 8. Resultados. Esta conta é utilizada apenas no final de cada ano civil, no apuramento de resultados. A conta 811, resultado antes do imposto, é utilizada no movimento contabilístico da diferença das contas da classe 6 e 7, na fase do apuramento de resultados. A conta 818, resultado líquido, é movimentada a débito ou a crédito, dependendo da conta 811. É movimentada na fase do apuramento de resultados. Esta conta será saldada no ano seguinte em contrapartida da conta 56, resultados transitados. Com a introdução do SNC-AP, é necessário fazer o encerramento da contabilidade orçamental e, para isso, serão necessários alguns procedimentos. Para a contabilidade orçamental, deve verificar o seguinte: relativamente ao orçamento da receita, a conta 012 corresponde à totalidade do orçamento da receita inserido. No orçamento da despesa, o saldo da conta 022 corresponde à totalidade do orçamento da despesa inserido. O saldo da conta 024 deverá corresponder ao saldo que ficou por utilizar no final do ano económico. Devem ser feitos alguns movimentos de encerramento para termos acesso ao balancete do mês 13 e balancete do mês 14. Ao acedermos aos diversos movimentos de encerramento, deve começar por verificar as regularizações mês 13. É necessário garantir que estão encerrados os compromissos com obrigação a transitar, compromissos sem obrigação a transitar e a anulação de cabimentos. Depois destes 3 passos, deve ser recalculado o balancete de contas do mês 13. Em relação
apuramento do mês 14 deve começar por encerrar as contas que saldam entre si, encerrar de seguida o orçamento, fazer o apuramento do desempenho orçamental, a transferência do resultado líquido do exercício a resultados transitados, e, para finalizar, o apuramento de resultados. No final disto, deve recalcular o balancete de contas do mês 14. Balancete de contas mês de dezembro. Este mapa terá o resumo de todos os movimentos contabilísticos com as contas SNCAP. Encontra-se no menu Mapas, Balancete, Contas. Sempre que se fizerem alterações aos movimentos contabilísticos, em qualquer conta, deverá apagar este mapa, no mês de dezembro, através do botão X, e terá de recalculá-lo. Neste mapa, terá de garantir que a coluna saldo final, o valor a débito, é igual ao valor a crédito. Relativamente ao balancete de contas regularizações mês 13. Este balancete contém a informação acerca dos movimentos de regularização efetuados. Tratam-se dos movimentos efetuados em diversos ano económico, movimentos de encerramento, regularizações mês 13. Deverá ser recalculado após o recálculo do balancete de dezembro e sempre que houverem alterações que tenham influência do mês 13. O balancete de contas mês 14 apuramento contém informação acerca dos movimentos de apuramento efetuados. Tratam-se dos movimentos realizados em diversos ano económico, movimentos de encerramento, apuramento mês 14. Este balancete deverá ser recalculado sempre que o mês de dezembro também o seja e sempre que houverem alterações que tenham influência do mês 13 e 14. Aceder ao menu Mapas, Conta de Gerência e tem disponível o botão E para editar os dados da conta. Na nova janela, deve clicar no botão Mais para criar a conta de gerência. Na linha de baixo, confirme a data de início e de fim de gerência, que normalmente coincide com o início e fim do ano civil. Selecione a opção Gerência Ativa e grave no botão da disquete. Por duplo clique, tem novamente acesso aos dados da gerência. Na parte de baixo, Relação dos responsáveis, deve ser preenchida a informação relacionada com os responsáveis da gerência. Por clique no botão A, pode redigir a ata da gerência. Por fim, deve gravar os dados na disquete. Tendo a gerência criada, deve clicar no botão R para recalcular os dados da gerência. No final desta operação, deve gravar a informação. A conta de gerência pode ser criada em qualquer altura do ano. Deve recalcular os dados para visualizar a informação mais recente. A conta de gerência é composta pelas seguintes colunas: rúbricas, a coluna do ano anterior, que deve coincidir com os saldos transitados, débito, que corresponde aos recebimentos, a coluna do crédito, que corresponde aos pagamentos, e saldo, que deve coincidir com o saldo do balancete e com o saldo da folha de cofre. Os relatórios que pode obter através do separador Conta de Gerência estão disponíveis através do documento C081, que contempla todos os relatórios que produzimos para efeitos de conta de gerência. De salientar que, uma vez que o ano de 2018 será o primeiro ano com a entrega de gerência em SNCAP, alguns mapas poderão sofrer alterações derivadas de novos esclarecimentos e verificações.
Para consultar e gerar os ficheiros em formato XML para carregamento na plataforma do Tribunal de Contas, pode consultar a opção XML. Dentre os mapas existem, por exemplo, o balanço, a demonstração de resultados por natureza, demonstração de alterações do património líquido, entre outros. Passamos a analisar alguns mapas relativos ao Tribunal de Contas. Demonstração de resultados. Neste mapa, deverá consultar os movimentos das contas 6, custos e perdas, e 7, proveitos e ganhos, e também o resultado líquido do exercício. Poderá confirmar os valores das contas 6 e 7 do mapa pelo balancete de contas do mês 13. No menu Lançamentos, poderá consultar os lançamentos para apuramento de resultados. O mapa Balanço encontra-se em Mapas Conta de Gerência. Para conferir o mapa, é necessário confirmar se o total do ativo é igual ao total do património líquido mais passivo. Os valores constantes neste mapa podem ser consultados pelo balancete de contas mês 14. O mapa Fluxos de Caixa irá considerar a positivo as receitas e a negativo as despesas. Está dividido em algumas secções, como os fluxos de caixa de atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Para verificar se este mapa incorpora todos os valores, deve analisar a linha Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência. Esta linha terá que estar a 0 para que o mapa esteja correto. O mapa de desempenho orçamental evidencia a importância relativa a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer operações de tesouraria. Nesta demonstração, também se evidenciam os correspondentes saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, o saldo global, o saldo corrente, o saldo de capital e o saldo primário. O controle orçamental da receita é composto por uma coluna Previsões corrigidas que corresponde ao valor introduzido no separador Movimentos, Orçamento, Receita, coluna Orçamento. No mesmo mapa, a coluna Receitas liquidadas, a receita cobrada bruta, dizem respeito às liquidações e recebimentos do ano. A coluna Grau de execução deverá estar a 100%. No mapa Controle orçamental da despesa, o valor da coluna Dotações corrigidas deverá coincidir com o total recebido do ano em requisições de fundos de pessoal e material por fonte de financiamento e atividade. A coluna Saldo deverá coincidir com o saldo das várias fontes de financiamento a transitar no final do ano. O total da coluna Despesas pagas deverá coincidir com os valores presentes no mapa de desempenho orçamental. O mapa de transferências correntes de despesa considera todas as classificações económicas iniciadas por 04, quer sejam de pessoal ou de material. No mesmo mapa, mas relativo às receitas, considera as receitas liquidadas nas classificações económicas iniciadas por 06. No mapa síntese das reconciliações bancárias, se durante o ano 2018 efetuou as reconciliações bancárias no programa, pode aceder a mapas conta de gerência, síntese das reconciliações bancárias, incluindo caixa, e de qualquer forma, após a submissão de dados, é necessário dividir o montante correspondente ao saldo contabilístico pelas várias contas. Se durante o ano de 2018 não efetuou as reconciliações bancárias no programa Inovar Contabilidade, então terá de introduzir os dados na plataforma do Tribunal de Contas
porque o ficheiro preenche os dados relativos às contas bancárias e saldos do menu Movimentos Reconciliação Bancária. Para a abertura da conta de gerência na plataforma do Tribunal de Contas, abrir a mesma em regime SNC-AP, a forma de entrega deverá selecionar a opção Integral, o tipo de gerência, que normalmente é inteira, se compreende o início do período desde 1 de janeiro a 31 de dezembro, e na opção Elabora demonstrações financeiras consolidadas, deve selecionar a opção Não.